Agora sim? Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, e você que nos visita. Obrigado. A gente vai começar a mensagem de hoje, vou começar com uma pergunta, e se a sua resposta for sim, diga amém. A pergunta é se você confia no Senhor. Amém. Amém. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui vai concordar comigo que não existe nada mais confiável do que o Senhor. O Senhor, Ele é fiel, o Senhor não falha, o Senhor não engana, o Senhor não desampara. É fácil confiar no Senhor, né? É fácil confiar em alguém assim que não erra. Mas agora eu vou fazer uma segunda pergunta, e essa pergunta não precisa responder. Essa é a pergunta que eu quero que te acompanhe ao longo de toda a mensagem. E a pergunta é se as suas atitudes são atitudes de alguém que confia verdadeiramente no Senhor. E por que eu estou perguntando das suas atitudes? Porque o seu nível de confiança está diretamente ligado com as suas atitudes, com as suas decisões e com as suas escolhas. O seu nível de confiança no Senhor está diretamente ligado com as suas ansiedades, com as suas angústias, com os seus medos. E aqui eu não estou querendo dizer que as pessoas que por natureza são mais ansiosas, né? A gente sabe que tem pessoas que são mais ansiosas que outras, mas não significa, não necessariamente, de que essas pessoas confiam mais no Senhor do que aquelas que são mais tranquilas. Mas uma coisa é certa, é que se você confia mais no Senhor, você é menos impactado, você sofre menos com os problemas desse mundo. Então, e por que isso acontece? Isso acontece porque os problemas acabam ficando menores, né? Então, anote essa frase, grave essa frase na sua mente. Quanto maior é o Senhor na sua vida, menores e menos importantes se tornam os problemas desse mundo. A gente vai começar com a leitura, que servirá de base para a mensagem dessa manhã, e nós vamos falar um pouco sobre atitudes e comportamentos daqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. A leitura está em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 19 a 21. E diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse Elias, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu Elias, tornando-se o seu auxiliar. Vamos explorar um pouco esse texto, né, e algumas curiosidades aqui. Aqui nesse momento a gente não tem muito claro qual era a idade de Eliseu, mas aparentemente era um jovem, um garoto ali, um jovem que estava trabalhando no campo, e ali fala que ele estava arando a terra com 12 parelhas de bois. Em outras versões falam 12 juntas de bois. Se você não é da agricultura, como eu também não sou, eu tive que pesquisar, né? Eu conversei com pessoas que trabalham com isso, e juntas de boi ou parelhas de boi era um equipamento que juntavam ali 2 animais, e onde era ali acoplado um arado, e esses 2 bois iam mexendo a terra, ali, arando a terra. E essa pessoa que eu conversei, né, que conhecia sobre agricultura, falou que o normal eram as pessoas arar a terra com 1 ou 2 juntas. A gente percebe aqui que Eliseu está arando com 12, ou seja, ele tinha 24 animais. E uma característica que a gente pode pegar, né, dessa informação é que Eliseu era uma pessoa dedicada, uma pessoa diligente. Ele estava ali fazendo um trabalho acima da média. E, aparentemente, também, Eliseu tinha ali posses, porque ele tinha 24 animais arando a terra, provavelmente era uma terra grande. Então, com essa informação, a gente consegue ver que Eliseu era uma pessoa dedicada, que fazia o seu trabalho muito bem, e aparentemente uma pessoa ali com posses, né? E esse é um ponto interessante, porque parece que Deus, sempre que Ele vai chamar alguém, Ele procura alguém que está trabalhando, alguém que está se movimentando. O Senhor chama
A gente tem em João 4:23 falando que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que se dedicam, aqueles que fazem bem o seu trabalho. Então se você quer ser chamado pelo Senhor, em tudo que você fizer, faça com diligência. A própria palavra nos diz também em Colossenses 3:23, de que em tudo que fizerem, faça como para o Senhor e não para os homens. Então tudo que você fizer, faça com dedicação, se você quer ser chamado e se você quiser chamar a atenção do Senhor, que foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu está lá trabalhando, Elias passa e o que ele faz? Pega o manto que está sobre ele e joga sobre Eliseu. E o que significa isso, né? Jogar um manto sobre uma pessoa é um símbolo de um chamado. É como se ele estivesse dizendo, isso aqui que está sobre mim, agora virá sobre você. E Eliseu entende esse chamado. E Eliseu pega o manto, corre até Elias e fala, Elias, eu aceito o seu chamado. Só que antes, deixa eu voltar ali para os meus pais, quero falar com meu pai e com a minha mãe e me despedir deles. Então, ou seja, Eliseu tinha família e se importava com essa família. Só que o interessante acontece agora, Elias volta, mas a palavra não nos diz que ele vai até os pais. No meio do caminho, o que ele faz? Ele para, olha para todo aquele seu trabalho, ele estava ali arando a terra com os bois, e ele mata todos os bois, ele pega as carroças, quebra as carroças, queima, põe fogo, faz ali um assado, né, um churrasco, e distribui entre o povo, entre os trabalhadores que estavam ali com ele. E eu fiquei olhando essa atitude de Elias e não ficou muito claro para mim se era uma comemoração, se era um sacrifício. A palavra não nos deixa isso tão claro, mas o que está claro é que Eliseu pegou tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele construiu, toda aquela segurança que ele tinha, aquela estabilidade financeira que a gente corre tanto atrás, e ele de uma hora para outra, em poucos minutos, ele queima tudo, ele elimina tudo que ele tinha, e assim que ele termina esse serviço, ele volta para Elias e fala, Elias, estou pronto para te seguir. Me chamou muito a atenção essa atitude de Eliseu. Eu vou fazer um parênteses aqui, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar sobre desenvolvimento pessoal, ou ouviram alguém falar sobre isso. Eu vi recentemente 2 metáforas usadas, né, em cursos de desenvolvimento pessoal, e uma delas era que você, para alcançar um grande objetivo, você precisa queimar a ponte. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. E essa metáfora que é usada, né, é analogia a um general chinês que precisava ganhar uma batalha e o exército dele era muito inferior ao exército que ele precisava ganhar. O que ele fez? Ele pegou o exército dele, cruzou uma ponte e assim que ele cruzou essa ponte, ele queimou a ponte para que o exército não tivesse como recuar. E aí o exército, como não tinha opção, se encheu mais de força e conseguiu ganhar aquela batalha. Então as pessoas dizem que se você tem uma atividade, um objetivo muito difícil de alcançar, elimine as suas possibilidades de recuar. Essa é uma das analogias que a gente vê às vezes em desenvolvimento pessoal. A outra que eu já ouvi é que a gente tem que eliminar o nosso plano B. Para que o nosso plano A dê certo, você não pode ter um plano B, ou seja, você não tem que ter alternativa. Faça o seu plano A funcionar. E a gente também não consegue saber aqui se conscientemente foi a ideia de Elias, né, de eliminar o plano B ou de queimar a ponte, no caso ele queimou as carroças, mas o que fica claro é que Elias não precisava ter para onde voltar. A confiança dele no Senhor era tanta que aquilo que ele tinha perdeu totalmente o sentido. Então uma outra coisa importante para a gente pensar é que quando a gente confia e conhece verdadeiramente o caminho do Senhor, tudo que não faz parte desse caminho, tudo que não faz parte desses planos, perde totalmente o sentido. E aí eu trago essa pergunta para a gente agora. Será que a gente teria coragem de matar os nossos boizinhos, de destruir as nossas carroças e seguir por um chamado do Senhor? E aí talvez você esteja pensando que talvez o Senhor não tenha te chamado ainda, você não tem um chamado tão claro do Senhor. Não sei se você está esperando um plano mais claro, um cronograma, com datas, com o que o Senhor quer de você. Mas quando a gente olha para Eliseu, como que foi o chamado dele? Elias falou alguma coisa para ele? Do que iria acontecer? Eliseu não sabia nada do que ia acontecer dali para frente. Simplesmente
jogaram um manto em cima dele, e isso foi suficiente para Elias agarrar esse manto e para correr atrás de Elias e falar: eu aceito. E Elias não pediu para Eliseu queimar nada e destruir as coisas que ele tinha. Isso partiu do próprio Eliseu, ou seja, Deus não vai te chamar de uma forma tão clara se é isso que você está esperando. Deus te chama todos os dias, Deus está te chamando nessa mensagem. Aos olhos humanos, parece loucura o que Eliseu fez. Parece muito arriscado ele, de uma hora para outra, queimar tudo que ele tinha e seguir por um caminho onde ele não sabia o que iria acontecer. E aí eu comecei a olhar na Bíblia, né, eu vi esse exemplo de Eliseu e comecei a procurar outras pessoas que agiram dessa forma. Será que existem outros personagens bíblicos que também agiram como malucos, né, a olhos humanos, que se arriscaram porque confiavam no Senhor? A primeira história que me veio em mente era a história de um garoto que foi na beira do rio, pegou algumas pedras, partiu para cima de um gigante de armadura. Será que ele confiava no Senhor? Será que ele parecia como maluco? Ou quando a gente olha também para a história de Gideão, quando o povo estava sendo assolado pelos midianitas, ele junta 300 homens e parte para cima daqueles incontáveis midianitas, aos gritos, né, com trombetas. Ou quando a gente vê o próprio chamamento dos apóstolos, né? Quando a gente olha Pedro e André, Jesus chega para eles que estão pescando e fala: parem de pescar, agora a gente vai pescar homens. E eles simplesmente pegam as redes, largam os barcos, largam os remos, sem entender muito bem o que está acontecendo, não faziam ideia do que vinha pela frente, mas eles largam tudo para seguir esse chamado do Senhor. Quando a gente olha isso com olhos humanos, parece loucura, né? E tem vários outros exemplos aqui, eu não vou ficar citando todos, né, no detalhe, para a gente não perder muito tempo. Mas a gente pode falar, por exemplo, da viúva pobre. A gente pode falar de Abraão, que saiu da sua terra com toda a sua família, da sua parentela, onde ele tinha conforto, para um lugar que ele não conhecia. Noé, Moisés, Josué e Caleb, o próprio apóstolo Paulo, Daniel, todos esses com atitudes arriscadas, que não fazem sentido para os olhos humanos, mas fazem sentidos para alguém que conhece e que confia no Senhor. Você já parou para pensar que talvez seja esse o nível de confiança que o Senhor espera de você? Se não fosse assim, por que teríamos tantos exemplos desses na Bíblia? Será que o Senhor não espera um nível de confiança desse de cada um de nós? Eu acho muito interessante que desde criança a gente é ensinado, a gente é moldado para confiar naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente escuta. Para a gente confiar nos nossos sentidos. A gente vê alguma coisa, a gente vai lá e pega e sabe que existe. A gente escuta um barulho, sabe que existe alguma coisa. A gente enxerga que existe um perigo e a gente não avança para esse perigo. E muitas vezes a nossa dificuldade em confiar no Senhor está porque, às vezes, confiar no Senhor nos exige ir na direção contrária dos nossos sentidos, em direção contrária dos nossos instintos. É como se a gente precisasse desaprender o que a gente aprendeu durante a vida para começar a aprender coisas diferentes quando a gente confia no Senhor. Eliseu, quando recebe aquele manto, quando recebe aquele chamado, ele olhava para frente e não vinha nenhum tipo de perspectiva, ele não enxergava nada. Mas mesmo sem enxergar o que aconteceria dali para frente, ele sabia que no coração dele ele precisava aceitar aquele chamado. Por confiar no Senhor, de forma plena, mesmo sem enxergar, sem entender o que aconteceria com ele dali para frente, ele aceita esse chamado. Muitas vezes confiar no Senhor é a gente avançar, a gente ter que dar um passo, sem olhar, sem saber que existe um chão, mas sabendo que o Senhor coloca esse chão para a gente. E quando a gente pensa nessa analogia de andar sem enxergar o chão, eu lembro de uma história que já foi inclusive citada aqui em outras mensagens, que é a história de Moisés. Quando Moisés está tirando o povo do Egito, e ele está ali de frente para o Mar Vermelho, o exército dos egípcios está chegando ali para matar o povo de Israel. O povo de Israel vira para Moisés e fala: Moisés, o que a gente vai fazer aqui? A gente está aqui acuado, por que a gente não ficou no Egito, morria lá no Egito? E Moisés fala: calma que o Senhor vai ajudar vocês. Aí quando ele vira para o Senhor fala:
Por que você está falando comigo, Moisés? Eu já mostrei para você que eu já te dei motivo suficiente para confiar. Pega o povo e avança para cima do mar. E quando o Moisés obedece ao Senhor e manda o povo avançar, o mar se abre. E a gente percebe a mesma situação em Josué capítulo 3. Josué, quando assume o povo, o Senhor fala com Josué: Josué, agora eu vou mostrar para o povo de que você é que está liderando. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com Moisés. Então, o povo está ali de frente para o Rio Jordão, e aí quando o povo está ali esperando, né, para atravessar, o Senhor orienta Josué e fala: Josué, pede para o povo avançar para dentro do rio. E quando os sacerdotes que estão com a arca colocam o pé na água, imediatamente o rio se abre e o povo passa. Ou seja, o povo não enxergava chão, só tinha água. Quando o povo coloca o pé, o Senhor coloca o chão. Primeiro o povo mostra confiança e na sequência o Senhor faz o resto. Se a gente olha em Salmos, capítulo 37, versículo 5, nós temos o seguinte versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Primeiro confia e o mais ele fará. Primeiro coloca o seu pé e ele colocará o chão. Talvez nesse ponto da mensagem você esteja pensando, mas eu entendo, eu confio no Senhor, mas é tão difícil para mim, eu não consigo chegar nesse nível. Eu tento, eu me esforço, mas parece que eu travo. Eu queria muito confiar mais. E sabe o que eu vou te dizer? Sabe o que te separa da vontade de Deus? A sua própria vontade. Sabe o que te separa dos planos de Deus? Os teus próprios planos. Sabe o que te separa da sabedoria de Deus? A sua própria sabedoria. E o que te separa de confiar mais no Senhor? É confiar em você mesmo. É confiar nos teus planos, é confiar na tua vontade, nos teus instintos e na tua própria sabedoria. Só depende de você confiar no Senhor, porque a única coisa que te impede de confiar mais no Senhor é você mesmo. Provérbios capítulo 3, versículo de 5 a 7, diz o seguinte, Provérbios 3, de 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e evite o mal. Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, a gente consegue enxergar, a internet deu voz para muitas pessoas, e as pessoas se expõem na internet, então hoje a gente consegue, de uma forma muito fácil, uma forma superficial, mas a gente consegue olhar e ver muitas pessoas falando, e a gente percebe a quantidade de pessoas que estão destruídas, que estão perdidas, que estão buscando coisas sem fim e não conseguem nunca se preencher, pessoas que estão desesperadas precisando de ajuda, e nós sabemos que no nosso próprio ciclo social nós temos isso, e muitas vezes nós mesmos estamos passando por situações como essas, nós estamos precisando de ajuda, estamos destruídos, e a resposta para todas essas pessoas, para todas essas situações é a mesma. Nós estamos colocando e depositando a nossa confiança no lugar errado. Nós estamos colocando a nossa confiança muitas vezes no dinheiro, muitas vezes no sucesso pessoal, muitas vezes em outras pessoas, em conselhos de outras pessoas. Nós estamos colocando a nossa confiança em nós mesmos. E mesmo que muitas vezes as nossas intenções sejam boas, por exemplo, se eu quero dinheiro para ajudar a minha família, eu quero dinheiro para ajudar a igreja, se a sua confiança está no dinheiro, em algum momento isso vai falhar. A sua confiança, ela tem que estar sempre firmada no Senhor. Esse versículo que a gente acabou de ler, de Provérbios, ele foi escrito para a pessoa mais sábia que já existiu, provavelmente uma das pessoas mais ricas também que já existiu. Uma pessoa que poderia muito bem se apoiar na sua própria sabedoria e nas suas próprias riquezas. E o que ele diz?
é que nós não devemos apoiar no nosso próprio entendimento, e sim confiar no Senhor de que forma? De todo o nosso coração. Isso que Salomão nos deixa, e Salomão que era uma pessoa que, entre todos nós, é a que mais poderia se apoiar no seu próprio entendimento. E para fechar a mensagem de hoje, eu queria contar uma experiência que eu fiz com o Theo, um acontecimento, né? E como era uma experiência e envolvia um certo risco, eu fiz num dia que a Camila não estava em casa, para poupar o coração dela, né? Vai que desse errado, então, inclusive ela nem está ali, foi bom que ela não ouviu. E a gente pegou o Theo, eu peguei o Theo, né? Tem uma mesa lá em casa, numa parte mais alta, né? A mesa da minha sala fica num andar um pouquinho mais alto. Então, a parte mais alta da casa, eu coloquei ele em cima da mesa. Falei, Theo, vira de costas e fecha os olhos. E aí ele fechou, e eu falei, filho, agora se joga para trás. E aí ele começou a dar risada, e eu percebi que era uma risada de nervoso. Falei, ele não vai se jogar, né? E aí eu falei, filho, o papai está aqui, pode se jogar que eu te seguro. E assim que eu falei isso, eu tomei um susto, porque ele pulou para trás. Ele não se jogou. E foi muito interessante. Se vocês olhassem a cena, vocês iam falar, caramba, o Theo é corajoso. Mas não foi coragem. Foi confiança. Foi confiança e é interessante que se tivesse uma outra pessoa no meu lugar, se colocasse alguém mais forte do que eu, mas que o Theo não conhecesse, provavelmente ele não pularia. Ele não teria a mesma confiança. E aqui que está o segredo da confiança. Para confiar a gente precisa conhecer. E às vezes é por isso que a nossa confiança é tão pequena. A gente conhece pouco. A gente conhece pouco do Senhor. A gente vem aqui todo domingo, a gente escuta sobre o Senhor, a gente acredita que o Senhor existe, mas quando Deus nos chama para avançar, o que a gente faz? A gente recua. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente dá desculpas, né? A gente inventa alguma desculpa. Meu momento eu vou fazer alguma outra coisa. Senhor, eu preciso primeiro resolver isso. Senhor, a minha vida financeira não está boa. Senhor, eu não estou bem emocionalmente. E a gente recua. A gente não avança em conhecer e se aproximar mais do Senhor. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que acredita muito no Senhor, acredita em Deus, mas tem dificuldade de se entregar verdadeiramente ao Senhor. Tem dificuldade de avançar. A gente parece que chega a um determinado ponto da vida cristã que a gente se acomoda, a gente trava e a gente não consegue mais crescer. Inclusive o Alisson, ele deu uma mensagem algumas semanas atrás falando sobre a síndrome do Peter Pan. Eu não sei se todos estavam presentes. E quem não conhece o Peter Pan era um personagem que não queria crescer e ele encontra ali a Terra do Nunca. E quando ele chega na Terra do Nunca, ele descobre que ali ele não cresce e ele fica lá. Ele fala, não vou sair mais daqui porque eu não quero crescer. E parece que alguns cristãos encontram a Terra do Nunca do cristão e querem ficar por lá, não querem crescer. Não querem sair da zona de conforto. A gente faz o mínimo que precisa para continuar sendo considerado um cristão e não quer crescer. Se a gente não cresce, se a gente não conhece mais o Senhor, a nossa confiança também não cresce. É como se Eliseu como se Eliseu virasse para Elias e falasse, Elias, vai indo na frente, eu vou só terminar de arar minha terra aqui e eu te alcanço. Eliseu imediatamente eliminou toda e qualquer desculpa que ele poderia ter para poder seguir verdadeiramente ao Senhor. E como que a gente faz para crescer mais de forma prática? Não fique somente na teoria, não fique somente ouvindo, pratique. A própria palavra lá no Sermão do Monte nos diz que a gente só escuta, nossa casa está sendo firmada onde? Na areia. Pratique a palavra do Senhor, se relacione mais com o Senhor, busque o Senhor de forma constante no seu dia, se conecte com o Senhor, converse com o Senhor de forma constante no seu dia, se abra com Ele, saia da sua terra do nunca do cristão, atende os chamados do Pai, pare de dar as suas desculpas. Quanto mais próximo e mais íntimo do Senhor, mais apaixonado você vai ficar pelo Senhor, porque o nosso Senhor é perfeito, nosso Senhor é confiável. Quanto mais próximo do Senhor, mais confiança. Então se dedique a conhecer e a confiar mais no Senhor, a ponto de você conseguir fechar os seus olhos e se jogar para trás. A ponto de você andar despreocupado, sem se preocupar se você tem chão ou não, porque você sabe que o Senhor vai colocar esse chão para você.
Se dedique a conhecer e confiar ao Senhor a ponto de queimar todo e qualquer carroça, boi que você tiver, se isso não tiver nos planos do Senhor. Se dedique a conhecer e confiar ao Senhor a ponto de você desejar de todo o seu coração entregar o controle da sua vida para Ele. E sabe qual que é a consequência de você entregar o controle da sua vida para o Senhor? Você vai chegar em lugares que você não chegaria sozinho. Você vai chegar em lugares que você nem imaginava que existia. Efésios 3:20 diz que o Senhor é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, entregue o controle da tua vida ao Senhor e você vai chegar a lugares que você nem pediu ou pensou, você nem sabia que existia. E um último exemplo prático de como entregar a tua vida ao Senhor é: mude a sua oração. Eu tenho certeza aqui que a grande maioria das pessoas, quando ora, a maior parte da sua oração deve ser: Senhor, me dá, Senhor, cuida, Senhor, ajuda. A gente está acostumado a pedir, porque a gente é muito dependente do Senhor. Mas troque o Senhor me dá por Senhor toma. Senhor, usa. Senhor, controla. Senhor, guia. Senhor, fique com a minha vida para o seu propósito. Tome a minha vida. Em vez de você orar pedindo Senhor me dá, ore Senhor, toma, usa e controla a minha vida de acordo com a tua vontade. Inclusive, se você tiver sentido isso nesse momento, você pode orar agora. Feche os seus olhos e peça ao Senhor. Diga ao Senhor que você confia nele e diga que a sua vida é dele. E se você ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador, se você está aqui hoje e você tem o desejo de entregar o controle da tua vida para o Senhor, procure qualquer homem desta congregação. Se você veio com alguma pessoa que te chamou, procure essa pessoa que com certeza todos terão prazer de te guiar nesse caminho. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Pai querido, nós confiamos em Ti, Pai. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos use, ó Pai, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos guiar, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Cuide de cada coração aqui, ó Pai, cuide de cada angústia, de cada medo, que o Senhor possa, ó Pai, estar nos ajudando a se aproximar a cada vez mais do Senhor, nos conectar com o Senhor, para que cada vez mais, ó Pai, a nossa confiança no Senhor aumente e que possamos estar cada vez mais firmados, ó Pai, na Tua palavra e na Tua vontade, para que os problemas e angústias deste mundo, ó Pai, possam se tornar cada vez menores, cada vez menos importantes. Guie cada um na Tua vida e que o Senhor possa, ó Pai, nos usar para a Tua obra e para aquilo, Pai, que o Senhor tiver planejado para nossas vidas neste mundo, Pai. Seja feita sempre a Tua vontade. Em nome de Jesus, nosso Senhor, é que oramos. Amém.